sou a professora Sara e hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre equação de segundo grau. E o que nós vamos falar hoje é sobre a soma e o produto das raízes dessas equações. Vamos lá? Já sabemos que uma equação de segundo grau completa ela é do formato ax² mais bx mais c igual a zero. E sabemos também que para resolver uma equação como essa, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara, que é constituída por duas partes. O delta, que é b² menos 4ac, e depois que a gente calcula esse valor, nós vamos para a parte do x, que é menos b, mais ou menos a raiz desse delta que foi calculado, né, sobre 2 vezes o a. Quando a equação possui os valores ali, os coeficientes, nós fazemos as trocas e encontramos as raízes numéricas. Porém, nós vamos fazer uma análise sobre como seria essa resposta sem substituir por valor numérico, ou seja, vamos resolver essa equação de maneira genérica. Vamos resolver usando o a, o b e o c do jeitinho que eles estão. Quando nós chegamos aqui nessa parte do x, era o momento que nós dividimos aqui em duas possibilidades, né? Uma com mais a raiz desse delta e outra com menos a raiz desse delta. Então, aqui, essa divisão, a gente encontra aqui o nosso x' ou x1, né? Que é menos b mais a raiz do delta sobre 2a. E encontramos também o x duas linhas, que é o menos b menos a raiz do delta sobre 2a. Então, se a gente fosse pensar de maneira genérica, essa daqui é a expressão para uma das respostas e essa é a expressão para a segunda resposta. Quando eu falo de soma e produto, eu estou dizendo o seguinte: o que será que aconteceria se por acaso eu pegasse esse x' e esse x duas linhas e somasse? E quando eu falo em produto, que é a multiplicação, né? Então a gente está imaginando o que aconteceria se a gente por acaso pegasse esse x' e multiplicasse com esse x duas linhas. Nós vamos fazer essa demonstração genérica, tá? Para ver qual é o resultado final que a gente encontra da soma dessas duas respostas e também do produto dessas duas respostas. Vamos lá? Vamos começar com a soma. Então, e vou chamar aqui de S, que é a soma, e nessa soma eu vou pegar o meu x' mais o meu x duas linhas. Nós acabamos de ver a expressão desse x' e desse x duas linhas, que são dadas por essas daqui, ó. Então, eu vou fazer a soma dessas duas expressões. Ah, soma de frações, o denominador é igual, então a gente pode juntar tudo no mesmo denominador e fazer o agrupamento, arrumar aqui a parte de cima, né? Então, a gente fica com a expressão assim. Repetir esse mais não vai trocar o sinal desse pessoal, então vai ficar menos b e menos raiz de delta. E daí, se você prestar atenção no que nós encontramos aqui em cima, esse b, menos b, na verdade, né? Aqui também tem menos b. E já que eles são semelhantes, podem ser agrupados. Então, devo um b aqui e devo um b aqui. Então, devo 2b. E a parte da raiz, aqui eu tenho mais raiz de delta e aqui eu tenho menos raiz de delta. Mais raiz de delta e menos raiz de delta se cancelam. Então, aí a minha expressão acaba ficando apenas o menos 2b sobre o 2a. Outra coisa que a gente consegue também fazer é, já que está multiplicando, eu consigo usar a técnica do cancelamento, e esse 2 aqui em cima para mim pode ser cancelado com 2 embaixo. Resultando em uma fórmula que nos expressa a soma das respostas, que é menos b sobre a. E eu gostaria de deixar bem claro que alguns alunos pensam, professor, eu preciso ficar sabendo tudo isso daqui? Não, gente, é só a demonstração. O que você precisa memorizar daqui para frente é essa fórmula final que nós encontramos aqui, ó, menos b sobre a. Então, a soma das raízes de qualquer equação de segundo grau sempre vai ser expressa pela fórmula menos b sobre a, tá? Falando agora dos produtos, a demonstração dessa fórmula é um pouquinho mais complexa. Mas como já havia dito, você não precisa memorizar a fórmula, eu só vou estar te mostrando como a gente chega nesse resultado final, tá? Então, vamos lá. Vou chamar aqui de P, o produto, e aí, então, vou pegar a minha expressão do x' e multiplicar com a minha expressão do x duas linhas. Ficaria algo desse tipo, ó. Coloquei aqui entre parênteses, porque aqui tem uma expressão, não é um elemento apenas, é um binômio. E aí, eu vou fazer a multiplicação. Gente, ó, chuveirinho aqui infinito, de um com o outro, se você quiser. E aí, multiplicação de fração, numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador. Aqui na parte de baixo fica fácil, né? 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado.
Na parte de cima, eu quero que vocês percebam o seguinte. Você pode fazer o chuveirinho, a propriedade distributiva aqui de todo mundo, e organizar essa conta, ou então, se por acaso você perceber que aqui em cima nós estamos multiplicando a mesma expressão, só que aqui somando e aqui subtraindo, é porque nós temos um produto notável, né? Que é a soma pela diferença. E se a gente conseguir enxergar como um produto notável, a gente chega mais rápido no resultado, porque o formato de resultado desse produto notável é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo termo. Então, fazendo essa multiplicação, a gente obtém isso daqui, ó. Na parte de cima, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. E na parte de baixo, o 4a quadrado que eu já havia falado. Organizando aqui em cima, o menos b ao quadrado, quando a gente for elevar isso ao quadrado, o menos com menos vira mais. Então, vira apenas b ao quadrado. E aqui, esse quadrado cancela a raiz, então sobra só o delta. Então, nossa expressão fica assim, ó, b quadrado menos o delta. Tem gente que pensa que aqui já é a fórmula final, mas uma fórmula desse tamanho para decorar, então foi dar trabalho, né? Porque a gente ainda tem coisas para mexer. Nós sabemos que o delta tem uma expressão por trás dele, então é essa troca que eu vou fazer, ó. Eu vou deixar aqui o meu b quadrado menos o tal do delta. Então, tá aqui, ó, menos a expressão que representa o delta. Por que eu preciso tomar cuidado com esse parênteses? Porque é menos tudo isso. Então, ele vai acabar trocando o sinal dessas pessoinhas que estão aqui dentro, ó. Vai ficar menos b quadrado e vai ficar mais 4ac. Então, vou arrumar aqui embaixo, ó. E aí, agora a gente consegue agrupar os que são semelhantes, ver se dá para simplificar e acompanhe comigo o raciocínio. Tenho um b quadrado e estou tirando um b quadrado, então cancela. Vai sobrar para nós 4ac sobre 4a quadrado. Então, vai sobrar só isso aqui sobre isso. O 4 com o 4 também pode ser cancelado. Então, o que sobraria? Só o ac sobre a quadrado. A quadrado representa a vezes a. Então, um desses a's aqui de baixo pode ser também cancelado com esse a aqui de cima. Então, no final de tudo, vai sobrar para nós que a expressão que representa o produto é o c sobre o a. Professora, preciso decorar isso aqui, essa coisa louca aqui de trás? Não, você precisa memorizar que o produto é dado por c sobre a. Em aula, presencialmente, eu gosto sempre de fazer essas demonstrações com os meus alunos para que eles consigam enxergar que nada surgiu por acaso, tipo, deu um estalo, eu quero que seja essa a fórmula para a soma, ou essa a fórmula do produto. Não, tudo tem uma explicação e uma demonstração matemática por trás de como se chegou àquele resultado. Nem sempre a gente faz todas as demonstrações de todas as fórmulas, porque às vezes, dependendo da série ali, né, o aluno não tem maturidade suficiente para entender aquilo ali e vai acabar causando até medo, né, do que está por vir. Mas se você me perguntasse, professora, posso esquecer essa coisa louca que você mostrou ali atrás e aquela bagunça toda que deu nó na minha cabeça e memorizar só a soma, que é menos b sobre a, e só o produto, que é c sobre a? Ótimo, pode, é isso que a gente vai precisar, tá bom? Em que situações que a gente vai usar essa tal dessa soma desse produto das raízes? Existem várias situações em que a gente precisa utilizar, até para formar uma própria equação de segundo grau, a gente utiliza soma e produto. Aqui eu vou te mostrar uma situação bem simples, e as demais pode ser que você veja nas suas listas de exercícios, nos exercícios do livro, tá? E aqui a situação que eu escolhi mostrar para vocês é como encontrar as raízes de uma equação, como encontrar as respostas, utilizando essa tal dessa soma e produto. Vou pegar aqui um exemplo, uma equação, e o primeiro passo é identificar os coeficientes. Então, nesse caso, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 9. E o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular a soma e o produto. A fórmula está aqui em cima, então já estou trocando os valores. Percebam que é menos o tal do B. Como o meu B é negativo, então menos 6 fica 6 sobre 1, 6. Então, a soma das respostas dessa equação deu 6. E para o produto, a mesma ideia. Tá aqui, ó, é C sobre o tal do A, então o C é 9 sobre o A, que é 1. Então, o meu produto é 9. O que eu preciso que vocês consigam absorver e extrair dessa explicação aqui? Quando eu falo que a soma deu 6, a soma de quem? A soma de dois valores. E esses dois valores são as respostas dessa equação. Então, quer dizer que existe um x' e um x2' ali, que se por acaso quando eu somo, os valores, essa soma tem que resultar em 6.
Dois números que somados dão 6, a gente tem muitas possibilidades. Aqui eu trouxe só alguns para vocês. 1 mais 5 dá 6, menos 2 mais 8 dá 6, 3 mais 3 dá 6 e 10 menos 4 dá 6. Ou seja, qualquer um desses seriam possíveis candidatos a respostas dessa equação. Só que eu não saberia qual é o certo, porque todas essas continhas aqui dão 6. A partir do momento que a gente calcula o produto, aí as nossas possibilidades começam a diminuir. Por quê? Os dois números que eu estou procurando, a soma deles precisa dar 6, em compensação, quando eles forem multiplicados um pelo outro, precisa dar 9. E aqui eu trouxe dois resultados possíveis, né? E se a gente compara essas duas situações, os únicos valores que satisfazem as duas ao mesmo tempo, ou seja, dois números que quando eu somo dá 6 e que quando eu multiplico dá 9, é o 3 e o 3. Então, só vai dar certo com esses valores aí, o 3 e o 3. Ou seja, sem resolver a equação em si, né, com a fórmula e tal, a gente conseguiu encontrar que uma das respostas dela é 3 e a outra resposta também é o 3. Ou seja, a gente encontrou a solução da equação. E para provar para vocês que tá certinho mesmo, a gente vai até resolver ela agora pela fórmula de Bhaskara, para mostrar que as respostas que nós vamos encontrar é realmente 3 e 3. A mesma equação, os coeficientes estão aí, o 1 menos 6 e 9, e a gente teria que vir calcular o delta, b quadrado menos 4ac, fazendo todas as contas, o delta daria 0. Aí nós teríamos que vir para a parte do x, menos o b, mais ou menos, raiz do zero sobre 2 vezes o a. Nesse ponto, arrumando aqui, né, fica 6 mais ou menos 0 sobre 2. Dividindo aqui nas nossas duas raízes, a gente encontraria que o nosso x1 ou x', né, 6 mais nada sobre 2, que dá 3. E o nosso x duas linhas, ou x2, 6 menos nada, 6 sobre 2, que também dá 3. Ou seja, a equação, resolvendo por Bhaskara, encontramos respostas 3 e 3. Só que resolvendo por soma e produto, que foi bem mais rápido e bem mais simples, nós também encontramos que as raízes eram 3 e 3. Eu preciso que fique bem claro, em todos os vídeos eu falo isso, porque quando a gente fala de raiz, tem aluno que pensa que eu estou falando sobre a raiz de alguma coisa, né? E não é. Quando eu falo raiz de uma equação, eu estou falando sobre as respostas daquela equação. O valor que torna a equação verdadeira, o valor que zera a equação, o valor que satisfaz. Então, a solução da equação, né? E essas são as nossas raízes, ok? Resumindo, o que eu preciso que vocês absorvam desse vídeo é que a fórmula para calcular a soma das raízes de uma equação de segundo grau é dada por menos b sobre a e o produto é dado por c sobre a. E isso vai ser pedido, às vezes, nós vamos precisar dessas informações em várias situações diferentes que vocês vão acabar vendo ali no decorrer das resoluções de exercícios e atividades que vocês forem fazendo, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada e até o próximo vídeo.